pelo Programa das Nações Unidas. Vamos então chamar o repórter Alex Manff, né, que traz as informações. Alex, para onde essas crianças são levadas após elas serem acolhidas? Olá, Mário, de volta aqui ao vivo no Manhã Cidade. Para falarmos sobre esse assunto, viemos até a sede do Conselho Tutelar aqui em Caruaru, no bairro Maurício de Nassau, e vamos falar agora, né, com Nivaldo Soares Júnior, ele que é conselheiro tutelar aqui em Caruaru. Nivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Conta pra gente um pouco como funciona o processo de acolhimento de crianças, né, aquelas que precisam ser retiradas, né, serem retiradas aí do convívio familiar, né? Para onde essas crianças vão, como é feito esse processo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Mário, bom dia, Renata. Então, Alex, o processo de acolhimento feito pelo Conselho Tutelar ou pelo Poder Judiciário acontece com todas as outras medidas protetivas cabíveis foram aplicadas e não forem resolvidas, né? E nós pretendemos sempre que essa criança permaneça no convívio familiar. Agora, acontecendo que essas medidas não resolvam as situações, essa criança é acolhida, vai para uma casa de acolhimento e aí vai ser tratado novamente a família para que ela volte ou para o seio natural ou para a família extensiva. E aí, no caso, por exemplo, que tipo de acontecimento, né, faz com que, por exemplo, uma criança ela seja retirada desse convívio familiar? Veja, Alex, um dos casos que a gente afasta, principalmente a princípio, principalmente na questão do abuso sexual, né? Porque o certo seria para o abusador sair do seio familiar, mas na maioria das vezes não acontece. Então, para a proteção da criança, para que ela não continue sendo abusada, ela é afastada do convívio familiar e colocada numa casa de passagem de acolhimento, para que a gente procure os familiares, né, outra família extensa, para que as crianças retornem. Aqui em Caruaru, Nivaldo, tem essa casa de acolhimento, né? E como está a situação dela no momento? Veja, nós temos casas de acolhimento em Caruaru, que por faixa etária, né, por grupo de irmãos, e casa de passagem também que dão suporte para a gente, para que a gente coloque em 3 dias e retire logo. Porque, por exemplo, uma criança de outra cidade que veio para cá e perdeu da família, então a gente não acolhe essa criança, não vira institucionalizada, é só uma passagem. Mas a gente tem uma estrutura muito boa no município de Caruaru em relação à casa de acolhimento. Tem crianças em situação aí nessa casa de acolhimento aqui em Caruaru? Tem. A gente tem em todas as casas tem criança e também tem criança nas casas de passagem, com esse propósito de fazer o recabeamento e ser trabalho da família para que ela não seja institucionalizada. E aí, no caso, por exemplo, esse trabalho que o Conselho Tutelar, né, e as demais entidades aí fazem para que essa criança volte para o convívio familiar? Então, é de extrema importância porque ele trabalha em rede, Alex. A gente trabalha com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a STS-DH, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para que essa família seja bem trabalhada, para que essa criança restabeleça seus direitos e seus vínculos familiares. Porque afastar a criança de família também é violar direito, né? Porque ela entende que o pai e a mãe dela, os familiares, que muitas vezes sejam abusadores, é o vínculo dela, é o laço familiar que ela tem, é o laço sanguíneo. Então a gente tem esse maior cuidado também. Na verdade, como diz no popular, seria uma faca de 2 gumes, né? Tem que ter muito cuidado com relação a isso. É uma faca de 2 gumes. A gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente não souber aplicar a medida protetiva direito devidamente, a gente pode começar também a violar direito, né? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, porque não acolhe a criança está passando aquela situação, mas a gente tem que trabalhar a família, tem que restabelecer os direitos dela, para que ela permaneça lá, para que ela não crie mais problemas na cabeça dela. Ok, Nivaldo. Muito obrigado, então, por sua participação aqui junto com a gente, viu? Conversamos com o Nivaldo Soares Júnior, ele que é conselheiro tutelar, né, explicando melhor para a gente aí como funciona esse processo de acolhimento, né, daquelas crianças que precisam serem retiradas aí do convívio familiar e irem para uma casa de acolhimento e, claro, todo o processo é feito aí, né, um trabalho específico é feito com os parentes para que essa criança volte ao convívio familiar, porque é fundamental para a vida toda, né? Volto com vocês aí no estúdio. Para a rádio. Obrigada, Alex, pelas informações. 9h17. A gente fala agora sobre economia. O índice de intenção de consumo das famílias pernambucanas registrou crescimento de acordo com o levantamento